ouvintes do Arquivo Maldito, estamos de volta para o nosso 5º episódio, dedicado àquelas que são tão temidas quanto amadas, as bruxas. Esse episódio foi fruto de um pedido de uma ouvinte nossa, e ele demandou muita pesquisa, então a gente demorou um pouquinho para poder pesquisar em todos os lugares, em todas as fontes que a gente tinha acesso, para poder fazer um programa bem completinho. Então, na primeira parte, a arquivista lá do Arquivo Macabro, ela vai fazer um histórico das bruxas na vida real. Então, ela vai fazer todo o contexto, né, de como o mito das bruxas surgiu, como ele afetou a sociedade, e depois eu entro com a presença das bruxas no cinema. Então, a gente vai estar conversando esse tempo todo, mas, a princípio, o programa vai ser dividido nesses 2 blocos. E a terceira parte, como sempre, vai ser as nossas dicas e recomendações. E, né, um pequeno esclarecimento para quem nos ouve já há algum tempo, que pode perceber que às vezes o áudio ele fica meio cortado, então fica cruzado, só para esclarecer, né, que eu não interrompo ninguém e nem corto a fala de ninguém. Né? Eu fico me sentindo mal depois que eu escuto, né? Mas é só um problema de sinal que acaba fazendo o áudio ficar cruzado e aí fica a fala meio por cima. Mas não é eu que faço isso, não. Então, se vocês já pegaram raiva de mim por causa disso, me desculpa. Bom, né? Então, esclarecido isso, né? Mesmo que ninguém tenha me perguntado, a gente vai começar. Então, vamos lá. A gente já falou sobre isso, mas eu acho que é importante ressaltar aqui novamente, porque em todos os nossos episódios, né, 5 episódios do podcast, acho que só o primeiro que não, nós sempre trazemos uma questão histórica para todos os temas, né? Então, vale deixar muito claro que isso acontece porque ambas somos formadas em história. Então, é muito difícil trabalhar um tema sem você acabar fazendo isso, né? Voltar. Não existe como trabalhar um tema sem trazer a questão histórica dele também. Também, a partir da abordagem que eu vou apresentar aqui sobre a questão histórica, é interessante também lembrar que ambas, tanto lá, né, do Arte Maldita quanto do Arquivo Macabro, somos historiadoras e nossas pesquisas, grande parte das vezes, focaram na questão de gênero. Então, nossas leituras elas vão por essa vertente. Talvez, se você for procurar para ler por outras vertentes, você vai ter uma história completamente diferente, né? Falando também sobre em qual localização de tempo eu vou trabalhar a questão histórica. Então, deixando claro aqui que existem quem você vai encontrar em diferentes fontes uma diferente localização, né, da caça às bruxas. Então, vai ter quem vai dizer que vai acontecer na Idade Média, outros vão dizer na Idade Moderna, outros num período de transição. As autoras que eu vou trabalhar aqui, elas trabalham com a caça às bruxas do período de transição, da Idade Média para a Idade Moderna. Mas você pode achar isso diferente porque a história não existe um corte real nela, né? Quem faz esse corte somos nós, historiadores, a partir de alguns pontos. Também quero esclarecer que eu vou trabalhar com a caça às bruxas localizada somente na Idade Média, na Europa, né? Então, nesse período Idade Média e Idade Moderna, mas que a caça às bruxas ela aconteceu em outros lugares, né? Então, você vai ter as bruxas de Salem, né? Vai ser uma história diferente da Europa, mas vai acontecer. Você vai ter a caça às bruxas no Brasil, embora não existam registros de bruxas que foram queimadas no Brasil, mas elas foram caçadas aqui também pela Santa Inquisição. E você vai ter até a caça às bruxas modernas, né? Então, ainda hoje, em algumas culturas, algumas mulheres ainda são perseguidas, né? Como acusadas de bruxaria, enfim. Mas nessa questão eu não quis entrar por tratar de algo muito recente e também seria necessário estudar toda uma cultura para você entender. Não que seja claro, né? Não que seja certo o que acontece, mas também não se pode só julgar, você também tem que entender o que aquela cultura, né, tem no geral. Então, esclarecido isso, vamos lá. Então, a caça às bruxas, ela aconteceu, né? Eu vou trabalhar, como eu já falei antes, no período de transição, Idade Média para a Idade Moderna. E eu vou trazer aqui 2 autoras. Uma delas é a Laura de Mello e Souza. E ela trabalha dizendo que as práticas mágicas, então toda essa questão, né, de mexer com ervas, ou a questão de construir amuletos, tudo isso, eles são algo que sempre existiu na história do ser humano, né? Desde que o homem é homem, existem as práticas mágicas.
E por muito tempo elas não foram consideradas algo ruim, né? E aí a autora vai trabalhar trazendo como na Grécia, em Roma, nessas populações existiam inclusive divindades que representavam essa força, né? Como Hécate ou Diana, né? Diana para os romanos, para os gregos Artemis, né? Que era a deusa da caça, a deusa da lua. Você vai ter Selene, Nix, ou até outras divindades que elas vão representar essas bruxas, né? Elas vão representar essas mulheres que mexem com esse, né, todo esse imaginário. E nesses rituais de bruxaria, vou chamar assim, né? Eles tinham a presença de animais, a presença de bodes, né? E eles remetiam muito aos festivais, os bacanais, ou as dionisíacas, que eram as festas que eram feitas para Dionísio, né? Então, o deus do vinho, o deus das uvas, enfim. E Baco também era a representação romana desse mesmo deus. E nesse momento, essa questão essas bruxas, elas não eram perseguidas, né? Elas eram muitas vezes mal vistas. O que elas faziam não era entendido de uma forma boa, né? Não era visto como algo bom, mas elas não eram perseguidas, né? Então, foi só lá no final da Idade Média, né, segundo essa autora, que essas mulheres elas vão começar a ser perseguidas. Então, você teve sim uma perseguição ali no começo da Idade Média, né? Essa mesma autora que traz, a Laura de Melo Souza, ela fala assim: existiu sim uma perseguição a essas mulheres, né? Existiu uma caça a essas bruxas, mas elas não eram perseguidas de forma tão cruel. Então, elas não eram mortas, não eram queimadas, né? Elas eram vistas simplesmente como uma continuidade daqueles rituais pagãos em uma sociedade que agora já não era mais pagã, ela já tinha uma ideologia mais cristã, né? Lembrando que nesse momento a Igreja Católica ela era o centro. Só que ali com o final dessa idade da Idade Média, né, com o processo de transição, a ideia, o ideal, a ideologia das pessoas ela foi se modificando. E agora, né, naquele momento, a bruxaria ela passa a se mesclar com a ideia de servas de algo ruim, né? Então as servas de Satã, as mulheres que fazem pacto com o demônio, né? E aí que começa a verdadeira perseguição, né? Tendo como base o Maleus Maleficarium, né? Que era um livro que ele foi escrito sobre como perseguir, como reconhecer uma bruxa. Então ele tinha todas as instruções, digamos assim, né? Sobre essa bruxa. E as mulheres, então, essas mulheres que foram a maioria das pessoas, né? Houveram sim homens também que foram queimados, animais, mas a grande maioria foram mulheres, né? Então é por isso que até se fala que foi uma questão muito misógina, né? E agora elas eram vistas como atreladas às forças demoníacas, então elas era punível sim aquilo que ela fazia, porque agora estava ligado a uma questão de heresia, e a heresia ela precisava ser punida, então era punível com a fogueira ou a forca, né? Se a bruxa confessasse, ela era enforcada. Se ela não confessasse, ela era queimada. E aí é interessante pensar que a igreja usava essa ideia da fogueira, essa ideia da forca, como uma forma de dizer: nós estamos queimando o corpo, estamos enforcando, né, o corpo, estamos matando para salvar a alma dessas mulheres. É importante, né? Eu cheguei a ler isso, né? Que essa transformação, né, da bruxa ser uma coisa meio que incorporada, cotidiano, que não era vista, mas também não era uma coisa a se combater, é quando a Igreja Católica, Sim. a Igreja Cristã, né, vai ganhar força na Europa. Então eles precisavam criar um vilão para se fortalecer e os valores deles eram outros. Então, se você tinha antes alguns exemplos do que a mulher deveria ser, agora você tem o exemplo da Maria, aí tem toda a ideia da Eva. Então, você vai criar esses modelos do que a mulher tinha que ser e do que a mulher deveria evitar. E aí, toda mulher que se encaixa no que devia ser evitado já era taxada de bruxa. Sim. É interessante pensar nisso, né? Quando a gente pensa até quem era a figura dessa bruxa, né? Quem era visto como bruxa. Então, eu acho que de uma certa forma a gente até acaba voltando no podcast
não sei se é o anterior agora, mas é o que a gente fala sobre a questão do horror corporal, quando a gente fala que a mulher nos filmes ela é sempre retratada como aquela mulher diferente, aquela que não se encaixa, e essa era a bruxa naquele momento, né? Era a mulher que não se encaixa, a mulher que não segue aquele padrão, enfim. Aí eu trouxe também aqui também ainda me apoiando na Laura de Melo Souza, né? Que ela traz quem eram essas mulheres, quem eram essas bruxas, né? E aí eu achei bem interessante, porque você não tinha um padrão, assim, podia ser qualquer mulher, poderia ser considerada bruxa, né? Então eram mulheres sozinhas, solteiras ou viúvas, então você tinha, qualquer mulher poderia se encaixa nisso, né? Ela é solteira, ela é viúva, ou ela é sozinha, ou é casada, mas algumas casadas também eram consideradas bruxas, né? Então, isso é muito interessante, porque ela fala assim, se fossem feias e velhas, a suspeita ficava ainda maior sobre essas mulheres, né? Então, você vê que tem uma certa perseguição, e a isso, se eu não me engano, é a Laura de Mello Souza que aponta a essas mulheres que já não podiam contribuir com aquela sociedade, porque eram mulheres velhas, mulheres idosas, né? Elas não tinham mais uma contribuição real naquela sociedade, então muitas vezes elas eram consideradas bruxas porque elas tentavam sobreviver de alguma forma, né? Então, a partir da confecção de amuletos, chás, enfim, era a forma que elas conseguiam sobreviver. E aí achei legal porque a Laura de Mello e Souza, ela traz um outro autor, que eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu acho que é De Lumeal. Talvez esteja errado, né? Provavelmente está errado. Que ela fala que essa ideia de você ver essa mulher, ela até fala assim, essa tendência em desprezar e condenar mulheres decrépitas, então ela fala que, segundo esse autor, ele vem de, e isso é muito interessante, porque ela fala assim, que vem de uma vertente negativa, porque lá no Renascimento, né, com os renascentistas, você tinha um apreço muito forte pelas belas curvas duras das ninfas, né, e de Vênus. Então você tinha uma visão sobre o corpo feminino de como ele deveria ser, então ele deveria ter curvas, ele deveria ser todo de um jeito. E quando você via essas mulheres mais velhas, essas mulheres, como ela diz ali, mulheres feias, decrépitas, elas não se encaixavam naquele padrão que elas deveriam ter, né? Então, aí ela continua falando assim, que era muito comum se ver pinturas, né, dessas bruxas, que elas tinham os seios caídos, as coxas flácidas, voando em direção a Sabás, onde, né, se encontrariam com os suplícios infernais. Então, é muito interessante a gente ver essa visão do corpo feminino como uma motivação para persegui-las, né? É uma tentativa de estabelecer já um padrão de beleza para as mulheres, né? Com certeza, né? E aí agora eu já estou usando outras autoras, eu vou citar o nome delas porque o texto delas é muito legal. Vale ressaltar mais uma vez que tudo vai estar na descrição, né, as fontes que a gente usou. Mas são 3 autoras e eu fiquei com bastante vontade de ler mais sobre delas, né? Que é a Laila Lilagem Rocha, Larissa Belarmindo e Luciana Peçanha. E aí eu vou ler na íntegra uma parte que elas trouxeram porque eu achei bem interessante a citação. Então, assim, a figura da bruxa como uma construção social e histórica emerge na Idade Média, incluindo inúmeros preconceitos acerca do feminino, né? Então aí ela já começa falando, você tem sim uma questão, talvez naquele momento não existia esse nome, mas hoje a gente entende como uma questão misógina, né? A bruxa, seja ela jovem, sedutora ou velha, decrépita, então, novamente, a gente vê que qualquer mulher poderia ser uma bruxa, associa essas mulheres que possuem o conhecimento sobre o corpo e a natureza. Então, essas mulheres, frequentemente, elas eram parteiras, elas eram mulheres que mexiam com ervas, as curandeiras, né? Eram mulheres que entendiam daquilo, né? Elas entendiam do corpo feminino. E aí é bem interessante de pensar, porque essas mulheres, de alguma forma, nas sociedades onde elas estavam, né, localizadas nos vilarejos, elas eram mulheres que tinham um certo destaque e provavelmente um certo poder naquele lugar. Porque imagina, uma parteira, ela é uma pessoa que vai trazer uma vida nova ao mundo, né? Então eu entendo muito a caça às bruxas, é uma perseguição a essas lideranças femininas que também se tinha naquele momento, né? Eles foram minando todos os espaços em que as mulheres ainda podiam ter algum tipo de autonomia, né? Sim. E
é interessante falar também, ainda essas 3 autoras, né, baseando nela, que elas dizem assim, que as mulheres independentes e livres, isso é uma citação na íntegra, né? As quais a máquina civilizatória não conseguiu dominar, foram punidas por sua expressão de poder, pagando por vezes com as suas próprias vidas, né? Então as chamadas bruxas foram torturadas e queimadas para demonstrar à população que pode acontecer aquelas que subvertem a lógica dominante, que na Idade Média era representada pela Igreja Católica, né? Então essas mulheres queimadas, enforcadas, né, torturadas, nada mais eram que mulheres que, de alguma forma, elas representavam um perigo, entre aspas, para aquele poder dominante, né, que era a Igreja Católica naquele momento. E aí eu acho interessante continuar falando, ainda baseado nessas 3 autores, que elas falam assim, que para conseguir colocar essas bruxas na fogueira, você conseguir matar essas mulheres, né, precisou que a igreja elas cunhassem uma figura de quem era essa bruxa. Então muitas vezes elas eram, muitas vezes não, elas eram vistas, né, como assassinas, né, mulheres que matavam crianças, matavam homens, né, para comer a carne ou para oferecer ao próprio demônio como uma forma de mostrar a sua lealdade, né? Então, eles vão apontar os animais que essas mulheres tinham. Então, naquele momento, gatos, cachorros, esses animais, muitas vezes também vão ser colocados na fogueira junto com as bruxas, né? Então, você também não podia ter um animal de estimação, porque você também era visto como, né? Então, e aí para terminar a minha parte, ainda sobre ainda me baseando nessas 3 autoras, elas escrevem que as bruxas encarnavam então tudo que é indomável, selvagem e extinto nas mulheres, o que para a igreja era inconcebível, pecaminoso, devendo ser punido. E toda essa tentativa de controle, de violência, né? É algo que a gente herdou mesmo, né? Sim. É isso, né? Não existia nada naquele momento que não fizesse de você uma bruxa, assim. Você tinha que estar muito dentro daquela bolha que a igreja punha, né? Então, se você tirasse um dedinho dele de dentro, você já poderia ser considerada bruxa. Porque a gente viu aqui algumas das características, tudo era considerado bruxa. Você ser bonita, você ser feia, você ser magra, você ser gorda. Você não existia. E lembrando que nessa época também a questão das acusações era muito forte. Então, mesmo que você fizesse tudo certo, se aparecesse um homem respeitável, uma outra figura respeitável e te acusasse de bruxaria, muito provavelmente você seria condenada também. Agora você falou disso. Eu até te indiquei esse filme, eu vou indicar aqui porque ele não vai fazer parte das indicações lá do final. Mas tem um filme, ele tá na Netflix, que se chama A Noiva do Diabo. Eu comecei a assistir ele achando que era um filme de terror, e ele não é. Ele conta a história, assim, né, daquele jeito, tem toda uma questão de liberdade poética, né, mas ele vai focar muito na questão histórica mesmo. E tem uma parte que agora você falou isso, me veio assim muito rápido. Tem uma jovem no filme que ela é estuprada por um membro da igreja. O cargo dele é uma pessoa grande dentro da igreja. E essa moça, ela é acusada de bruxaria e morta para que ela não denunciasse ele, sabe? Então é isso. Você tem um homem poderoso que acusa uma mulher e ela foi morta porque alguém mais poderoso que ela Toda acusou ela. a história da bruxaria, pela perspectiva feminina, até mesmo quando não é, é uma história triste, né? Porque é uma história de violência de pessoas que não eram bruxas, não faziam nada de ruim, mas que foram torturados e mortos por causa de uma acusação ridícula. É uma questão bem Sim. misógina, né? Até eu não quis me aprofundar muito, assim, porque, assim, quando eu comecei a fazer pesquisa, comecei a ler muita coisa. Só que eu pensei, nossa, não adianta me aprofundar muito aqui, porque daí tem autores que discutem a ideia
do surgimento do capitalismo, tem ali né, entrelaçado com a ideia da bruxaria. Só que era uma discussão muito pesada para se fazer num podcast que nem tem como tema história, né? Então, trouxe bem o básico do básico, assim, bem limpo mesmo, só para dar uma ilustrada. Mas se a gente for pesquisar a história da bruxaria mesmo, como eu gostaria de ter trazido, a gente ficaria o podcast só falando sobre isso em todos os episódios do podcast, porque você tem muita coisa. Sim, eu teria umas 5 horas de episódio e ainda não conseguiria cobrir tudo que tem pra falar. Não, porque é muita coisa. E aí você poderia até sair da Europa e aí ficaria mais abrangente ainda, mas não tinha como O que a gente tudo. tenta fazer que é dar esse plano geral, né, para quem tá ouvindo entender historicamente como foi surgindo esse mito da bruxaria, por que perseguia esse tipo de pessoa especificamente. Então, para quem nunca teve contato, né, como a gente teve, de uma história um pouco mais profunda, ter uma ideia mínima para entender o que foi esse evento, né? Sim. Sim. Até indico que quem ouvir esse podcast pesquise mais, se tiver curiosidade, né? Pesquise livros ou artigo, porque tem muita coisa, é muito interessante. O assunto é triste, mas ele é interessante. É uma coisa que tem apelo, porque mesmo que a gente veja muito em filme a questão da bruxaria, a gente tem que lembrar que foi um evento real, né? Para essas pessoas que viveram nesse momento, a bruxaria era real. Então, são poucos temas que têm isso. Sim. É até interessante a gente falar que é isso, para as pessoas que viveram naquela época, a bruxaria era real, né? A gente entende hoje que não. Mas naquele momento, o poder máximo estava dizendo que aquela mulher era bruxa, que foi ela que matou o seu bebê. Então, as pessoas acreditavam, né? Eram pessoas que, de uma certa forma, também eram pessoas ignorantes, né? Não eram pessoas com acesso a Era um mundo conhecimento. completamente diferente do nosso, né? Eles estavam completamente à mercê da natureza, uma força que a gente até hoje não controla. Então, eles tentavam interferir na realidade através de meios sobrenaturais. E aí, para eles, tinha que ser real. Que era a única chance deles tentarem fazer se a colheita lá não deu certo, sabe? Tipo, secou tudo, não teve fruto nenhum. Aí eu vou ter que fazer alguma coisa para tentar que na próxima dê certo. Eu não controlo a natureza, então eu vou tentar controlar através desses recursos sobrenaturais. Até no livro daquela autora ali, que eu tô falando o nome dela inteiro todas as vezes, eu acho que é muito estranho falar só Souza, mas a Laura de Mello ali, ela fala que muitas vezes a gente ouve falar da Idade Moderna, e talvez seja porque ela vem logo depois da Idade Média, né? Que a gente pensa assim, a Idade Média era uma escuridão só, nada aconteceu, aí você tem a Idade Média, que é o ápice do grande conhecimento, das grandes mudanças. E não, né? A gente vai ter ali na Idade Média, sim, você tem uma questão de pessoas uma grande parcela da população sabia ler e escrever, que tinha conhecimento, né? É a era dos grandes descobrimentos, você vai ter, né, as grandes navegações, mas também é uma era em que as pessoas comuns ainda estavam ligadas à vida que tinham anterior a esse momento, né? Então você tem pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, que ainda têm as crenças e a igreja como algo muito forte na vida delas. Então você tem pessoas assim que ainda estão à mercê dessa bruxa, entre aspas, né? Desse ideal, desse imaginário. Então, não dá também só para a gente julgar, a gente também tem que entender aquele Como momento, tu falou né? mesmo no começo também, essa divisão de idade média, idade moderna, é uma coisa artificial, né? Então as pessoas, tipo, não iam dormir medieval e acordavam modernas sem acreditar em mais nada que costumava ser. A gente ouvia isso muito na faculdade, né? É o que quando eu explicava para meus alunos essa mudança, eu falava para eles, não descia a mão de Deus e marcava aqui, acabou a Idade Média e começou a Idade Moderna. E todo mundo morria, acabou tudo, destrói tudo. E agora começa... Não, a história... Acho que é interessante até pensar no que o Mark Bloch traz, né, que é um autor que a história lê muito,
ele fala que a história é um rio, e é isso, né? É tudo contínuo. Quem coloca as barragens somos nós, né? Historiadores, quem faz essas barragens somos nós. Então, Sim. é isso, não dá para pensar na descontinuidade, porque a história é um rio, tudo continua. A gente que faz marcação, porque fica mais fácil de Sei, estudar. Né? é lindo. Tá, a história das bruxas no cinema, ela vai passar por vários gêneros. Então, eu vou me aprofundar mais no terror, mas a gente não vai ter a presença de bruxaria e da figura da bruxa apenas, né, nos filmes de terror. Então, a magia em si, como tema, ela teve presente na história do cinema desde o início. Até porque era um recurso que era bastante utilizado para se poder explorar coisas diferentes. Então, a gente colocava ali um mágico, um mago na história do filme para poder usar efeitos diferentes. Então, a gente vai ter isso até com o Georges Méliès, né, que vai ser o pai aí do cinema fantástico. Ele vai usar muito dessas figuras para poder usar de efeitos especiais e recursos bem diferentes dentro da filmografia, né, das técnicas de cinema também. O primeiro filme de terror, que eu vou chamar de terror assim, né, mas ele não era explicitamente um filme de terror, ele é um misto de terror com um documentário, vai ser um filme de 1922, que está disponível no YouTube completo, está com uma imagem bem bonita, que vai ser o filme Haxan, A Feitiçaria Através dos Tempos. É um filme alemão, e ele vai ser considerado então, o primeiro filme de terror sobre bruxaria, mas como eu falei, ele tenta ser meio que um documentário, só que ele tem partes bem fantasiosas, ele tem umas técnicas bem, bem diferentes, assim, é um filme que pra gente hoje em dia assistir é um pouco esquisito, porque é cinema mudo, é preto e branco, ele tem umas paradinhas surrealistas meio estranhas, assim, mas como tá lá disponível completo no YouTube, quem tiver curiosidade de conhecer, pode ter acesso a isso. Então, as bruxas em si, como eu já falei, elas estavam presentes desde o início do cinema como uma tentativa de explorar recursos, né? E elas já eram vilãs também recorrentes na ficção infantil, tanto na literatura quanto no cinema. Então a gente vai ter desenho animado que vai colocar a bruxa como vilã, e é isso meio que vai marcar a ferro a figura da bruxa como uma vilã fácil, né, para essas narrativas. No cinema, como filme mesmo, elas vão aparecer bastante em comédias românticas a princípio, principalmente nos anos 60 ali. Vão ter vários filmes que vão usar da figura da bruxa para fazer comédia romântica e fazer humor. Nos anos 60 ainda é que a gente vai ter as primeiras produções a colocar as bruxas como vilãs de filme de terror. E os anos 60 eles vão agregar alguns elementos que vão ser até hoje utilizados em filmes de bruxaria. Esses elementos são 3. As entradas violentas, que são sempre começar o filme com a execução da bruxa, porque a gente vai ter um plot muito recorrente que é a bruxa ressuscitando no futuro para se vingar de quem matou ela lá no passado. Então, geralmente, para facilitar, os filmes vão colocar, né, uma cena de enforcamento, uma cena de colocar a bruxa na fogueira lá para queimar. Então, a gente vai ter, geralmente, essas entradas nos filmes. Isso me lembrou a Fada do Dente. É verdade, já vi esse filme de terror também. Não é bom, mas me lembrou. Esse filme é aquele filme que não é bom, mas eu gostei dele. É isso, ele é um ruim bom. Então, a gente vai ter vários filmes que vão começar com essa questão da execução da bruxa, e em algum momento aquilo vai ser retomado. Né? Nos anos 60 também vão associar a nudez e o sexo à bruxaria. Então, os filmes geralmente vão explorar a questão da nudez e da sexualidade nesses filmes, coisa que antes não era atrelado, né, nas comédias românticas ali. Eles não colocavam essas questões. Né? O filme de terror é que vai associar essa questão da sexualidade, como é que eu posso dizer, assim, com aquela questão da sexualidade mais explorada, né? Então, porque a gente tem essa questão muito da pureza católica, da pureza cristã, então, como a bruxa é o oposto disso, a gente vai ter que colocar mais a questão da sexualidade nelas, porque elas são o oposto da pureza cristã, né? Então a gente falou um pouco disso também, acho que isso faz um pouco de referência à questão das
do horror corporal feminino, de como geralmente você tem essas personagens que são mais liberadas sexualmente, e isso geralmente é uma coisa negativa para elas. Então, nesse momento, as bruxas elas não vão estar aparecendo ainda como uma figura desconstruída. Então, é bruxa vilã de terror, ela volta para se vingar, para matar todo mundo, e ela não é vista como uma vítima, ela é vista como a algoz ali que as pessoas têm que enfrentar. Alguns desses filmes, né, vão ter alguns problemas de representação, porque eles vão meio que glorificar a violência contra a mulher. Então, não vai ter sempre essa questão, como eu falei, da desconstrução desses conceitos. Mas alguns filmes eles vão trazer um subtexto dos anos 60, que é a questão da liberação feminina. Então, a gente tem ali o movimento do maio de 68 acontecendo, a gente já vai ter algumas movimentações antes disso, né? Então, muitos filmes vão usar dessa questão da liberação sexual feminina como um pano de fundo para essas histórias. E um dos exemplos, né, é o Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary, para quem já viu esse filme, tem muita coisa acontecendo ali que a gente pode fazer referência a essa questão da liberação feminina, né? Os personagens masculinos, eles quase sempre estão controlando a Rosemary. Eles sempre estão enganando, mentindo, manipulando. O próprio marido dela, né, manda ela pro culto lá para ter uma noite, né, com o demônio, e ela acorda grávida no outro dia sem saber, né. Mas assim, é um filme que incomoda bastante, porque a personagem da Rosemary, ela é muito atacada psicologicamente durante esse filme. E quando eu assisti, eu fiquei muito incomodada. Eu fiquei assim, gente, como pode isso? Marido mentiroso. A desculpa que ele dá, assim, pro dia seguinte, né, que a Rosemary foi violentada pelo demônio, é que, tipo, os dois estavam bebendo, eles tinham feito jantar, acho que antes. E aí ela acabou lá pra cama e ele fez sexo com ela, mesmo com ela desacordada. E aí ele age como se fosse uma coisa super normal fazer isso. E eu, gente do céu, a Rosemary fica tipo, o quê? Uns arranhão nas costas, e ela teve um sonho esquisito, mas na verdade era real. E tudo no filme é muito incômodo. Quando ela corta o cabelo, o marido dela não gosta porque ela fica masculina, entre aspas, né? Então, o filme está o tempo todo apontando esses problemas que aconteciam com as mulheres dentro dos relacionamentos e de como era importante que houvesse um movimento de liberação, de contestação ao papel que a mulher representava até ali nos anos 60, para que esse tipo de coisa não acontecesse mais, né? Uma mulher que não tinha controle sobre o próprio corpo, que estava disposta a ler os mandos e desmandos do marido dela. Então, pode ser incômodo a gente ver isso hoje, mas na época era uma coisa normal, e o filme ele não vai, tipo, concordar com isso, ele vai expor isso e fazer a gente ficar do lado da Rosemary, né? Que é uma mulher vitimada naquele filme. É válido a gente lembrar aqui que é visto como algo ruim por uma determinada parte da sociedade, né? A outra ainda não vê problema nenhum nisso aí acontecer. Uma mulher bêbada, tá tudo bem. Então, assim, é algo que a gente ainda... O feminismo, né? As mulheres... Não vou nem chamar de feminismo, porque quando a gente fala de feminismo, não cai nojo. Mas as mulheres ainda juntas ainda estão lutando para tentar mudar essa situação, né? Você entender que ninguém manda no corpo da mulher, quem manda é ela, né? Mas ainda é uma visão que hoje ainda infelizmente, tá na cabeça de muita gente. É algo que só agora, né, de fato, a gente está começando a não normalizar mais, né? Mas nessa época ainda é algo que as pessoas simplesmente não questionavam, né? E hoje a gente já tem dificuldade. Não tinha problema nenhum, o marido tinha completo controle sobre a mulher e pronto, né? Se hoje a gente ainda está lutando para acabar com essas coisas, na época era visto como algo completamente naturalizado, né? Então esse filme ele vai trazer essas questões, até a ironia é que esse filme esteja dirigido pelo Roman Polanski, que é um cara que está na cadeia por estupro de menor. E eu acho isso muito irônico, né? Muito... Sim. Pois é. Apesar dos pesares, assim, eu não sou muito dessa questão separa o autor da obra, porque eu acho que isso é praticamente impossível. Mas eu acho que esse filme ele precisa ser citado porque ele é importante dentro dessa cronologia da questão da bruxaria no cinema, né? Então, ele foi importante, foi um marco cinematográfico para o terror em geral e para esse subgênero da bruxaria. Ele traz várias questões que são diferentes do que a gente vai
presenciar até hoje em filmes de bruxaria. Então a gente vai ter um coven de bruxas, que é um conjunto, né, das bruxas ali, que tem vários homens incluídos, não é só uma questão das mulheres. A bruxaria ela vai acontecer com uma sutileza muito maior do que a gente está acostumado a ver também, né? Então você não vai ter algo muito explícito acontecendo, né? Tem alguns momentos até que a gente fica se perguntando se realmente aconteceu algo demoníaco, se não era só um bando de gente louca manipulando uma mulher o tempo todo. Então a gente nunca vai ter certeza, até porque o bebê dela nunca vai ser mostrado na tela, né? Então a gente não vai ver um bebê com chifrinho nem nada assim, né? Vai sempre ficar na dúvida se aquilo era real ou não. Então, por isso eu citei esse filme, mas é sempre importante a gente frisar que o diretor desse filme é um cara super problemático e que, a despeito de qualquer coisa, filmes dele eu não consumo mais, né? Então, tipo, assisti esse filme pela importância e depois acabou pra mim. Então, seguindo o baile, né? Nos anos 70, alguns filmes vão trazer essa questão ali que os anos 60 já tinha colocado, que é essa questão da submissão feminina, mas eles vão trazer bastante também a questão do fanatismo religioso dentro desses filmes. Então vão ter alguns que vão abordar mais essa parte, né, de como o fanatismo religioso cristão causou uma euforia, né, uma histeria completa e uma perseguição a certos grupos de pessoas. E um filme que é bem polêmico dos anos 70 que trata isso é o filme Os Demônios, ou The Devils. É um filme que ele tá banido em vários países ainda, então é bem difícil ter acesso a ele. Eu mesma não consegui assistir, né? Eu já conhecia ele por conta do livro. Tem um livro chamado Os Demônios de Ludon, que é a inspiração para esse filme, Os Demônios. Que é do Aldous Huxley, se eu não me engano, que é o autor do Admirável Mundo Novo. Ele é inspirado num caso real que aconteceu no convento de Ludon, na França, se eu não me engano, e onde freiras diziam que estavam possuídos pelo demônio, mas na verdade foi uma histeria coletiva por conta da pressão psicológica que essas mulheres estavam, né, sendo colocadas constantemente. Então tinha um papel ali para essas mulheres cumprirem, né, freira ainda pior, né, porque elas precisavam ser a retidão em pessoa, e a Europa era uma loucura politicamente falando, né, religiosamente falando. Então essa pressão foi tanta que elas surtaram completamente e disseram que estavam possuídos pelo demônio. Isso causou uma comoção, até porque tinha uma figura da própria igreja envolvida na suposta possessão delas, que é muito pesado. Eu acho que talvez ele não seja tão pesado para quem não é muito apegado a símbolos religiosos, né? Mas pra gente que teve uma criação no geral, católica ou cristã, né, que seja, ver uma mulher usando crucifixo para se masturbar, essas coisas, é um pouquinho chocante, assim, né? Ver uma freira fazendo isso, né? Não, é que faz uma subversão das imagens religiosas ali, né? Então você pega um crucifixo. Você tá falando de um símbolo muito forte para os católicos. E então, tipo, você vê isso ser atrelado a algo sexual, ou ainda mais de uma freira, deve ser uma coisa muito impactante mesmo, né? Além disso, né? Sim. Como eu tinha falado antes, nos anos 60 a gente vai ter um clichê, que hoje em dia a gente pode considerar um clichê, mas no momento era uma coisa nova, é essa história da bruxa que é morta e volta para se vingar. Então, nos anos 70 ele vai ser usado com muito mais força. De modo geral, né, esses filmes vão abordar dois tópicos: o fanatismo religioso e a violência contra as mulheres, né? Nem sempre eles vão abordar isso de maneira competente, mas no geral são esses dois temas que aparecem nos filmes sobre bruxaria, né? Então eles vão usar das bruxas para falar dessas questões, né, do fanatismo religioso e da violência que era praticada contra as mulheres naquele contexto e que pode se refletir no contexto em que as pessoas, né, que estavam assistindo esse filme estavam vivendo, até porque a gente sabe que as produções artísticas sobre outras épocas dizem muito mais, né, sobre a época em que elas estão sendo feitas do que sobre o que elas falam. Então, esse tópico da violência contra as mulheres lá na Idade Média, na Idade Moderna, não faria eco se não tivesse acontecendo esse tipo de coisa nos anos 70, nos anos 80. Né? Então, a gente vai ter ecos disso, e é por isso que a gente vai conseguir fazer uma conexão emocional com essas histórias. Porque a gente sabe que isso ainda está acontecendo.
Nos anos 80 não vão ter tantos filmes de bruxa importantes, porque outro subgênero do terror estava fazendo sucesso, que são os slasher. Então os slashers vão tomar todo tipo de produção e eles vão ser o foco, e aí os filmes sobre bruxaria eles vão acabar ficando um pouquinho mais enfraquecidos. É só no final dos anos 80 que a gente vai ter um filme super importante para a filmografia sobre bruxas, que é um filme que eu adorei quando eu assisti, que é As Bruxas de Eastwick, de 1987, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que George Miller, o diretor do maravilhoso Mad Max, que é um diretor muito focado nessa questão de gênero. A gente pode ver aqui no filme das Bruxas de Eastwick, vai ter uma discussão sobre feminismo, e aí a gente vai ter agora Mad Max Estrada da Fúria, que é um dos filmes de ação mais ultra feministas que eu já vi na minha vida, e é o meu filme favorito de ação. Esse cara é muito bom. E aí eu fui ver As Bruxas de Eastwick depois que eu vi Mad Max. Porque eu pensei assim, vamos ver como que ele dirigia filmes mais para trás, né? Se ele ainda Sim. tinha essa potência que ele tem aqui com o Mad Max. E eu tenho que dizer que é um filme maravilhoso, né? Um elenco bom, né? A gente vai ter a Cher, a Michelle Pfeiffer, a Susan Sarandon e o Jack Nicholson num filme sobre bruxaria. Então, não tinha como isso ser ruim. E esse filme ele vai ser importante por quê? Porque até então a gente vai ter a questão das bruxas como vilãs. Então, mesmo que nos anos 70 a gente tenha Suspiria, que é um filme que vai abordar um pouco do ponto de vista das bruxas ali, a gente ainda vai ter elas como as vilãs do filme. Já nas Bruxas de Eastwick, por mais que ele não seja um filme completamente de terror, né, ele vai ser um pouco comédia, um pouco romance, ainda ele vai ter alguns momentos que são bem assustadores, que vai ter uma pegada um pouco mais voltada para o terror, mas ele não vai colocar as bruxas como vilãs. Elas são colocadas como as mocinhas do filme. E outra coisa que ele faz diferente, que acontecia em quase todos os filmes de bruxa até então, é que geralmente a força da bruxa está atrelada ao poder de Satã, ao poder do demônio. Então, elas em si não têm poder, elas precisam usar do poder de uma figura masculina, né? Que por mais que Lúcifer, Satã, ou seja lá que nome que você queira usar para ele, não seja um humano em essência, e geralmente ele é uma figura masculina. Ele é associado a um homem. Então, esse homem poderoso é que cede o poder dele para as bruxas. Elas em si não têm poder nenhum, elas em si não podem fazer magia. Ele é que cede o poder dele. Já nas Bruxas de Eastwick, depois que elas derrotam o vilão, que é o próprio demônio, né? Alerta de spoiler, porque esse filme aí é velho pra dedéu. Então, eu me permito poder fazer um spoiler disso. Elas derrotam o demônio e continuam com os poderes. Então, elas não precisavam dele. Que na história do filme é essa. Um demônio, elas acabam invocando um demônio acidentalmente, porque elas são amigas, então elas se reúnem, elas acabam fazendo meio que um feitiço que invoca o demônio para a cidade delas. E eles passam a viver juntos numa mansão dele lá. Então a gente vai ter várias discussões de gênero durante os diálogos desses personagens. As personagens em si vão discutir algumas questões de maternidade, de sexualidade, que eu acho que são muito poderosas até hoje. É um filme que ele permanece atual, mesmo sendo lá dos anos 80. Muitas coisas assim que eu nunca tinha parado para pensar nesse filme durante os diálogos. Eu fiquei tipo chocada de como era óbvio e eu não tinha percebido antes. E toda essa discussão, né, das mulheres, elas têm no começo um apego com o personagem do Jack Nicholson, mas depois que elas percebem que ele só é mais um homem tentando manipular o que elas podiam ou não podiam fazer, elas se juntam contra ele e mesmo assim continuam poderosas, não precisavam dele para viver. Desculpa. Agora que você estava falando isso, eu lembrei. Eu acho que você não chegou a assistir a nova série da Sabrina. Eu vi não, só um né? pouquinho. Já tá aí. Da Sabrina. Mas tem uma cena que eu fiquei muito chocada, assim, quando eu vi, porque uma das personagens lá, enfim, é a personagem que eu mais gosto, mas ela não é muito bem vista, porque ela é a vilãzinha, né? Mas eu gosto muito dela, acho uma personagem muito legal. Ela fala sobre isso, né? Que o demônio é um homem e que por ele ser um homem, ela não fala bem nessas palavras, mas ela fala assim que ele é um homem e por ele ser um homem, ele ainda quer mandar no corpo delas, né, no que elas fazem. Então, é isso, né? O que você falou, né, desse filme. Você tem ainda ali uma representatividade, uma representação do homem
É, sim, porque ele dominando o estimula corpo que elas sejam feminino. sexualmente ativas, mas com ele, que elas façam as coisas da vida delas, mas tem que ser com ele. A partir do momento em que elas É. decidem que ele tá mandando demais e que elas não querem mais a presença dele na vida delas, ele, nossa, surta geral e quer matar elas. O Jack Nicholson nesse filme, ele é tipo o estereótipo do que hoje a gente tem do esquerdo macho, sabe? Tipo, eu apoio a liberação feminina, mas se liberar pra mim. Ah, E aí, quando eu não consigo o que eu quero, eu mostro quem eu realmente sou. é, talvez, É. Esse filme talvez nossa, não é seja mera muito, muito isso. Se coincidência. existisse a figura do esquerdo macho nessa época, seria o personagem do Jack Nicholson nesse filme. Então a gente viu ali, né, anos 60, 70 e 80, todos esses, não, eu não sei como usar uma palavra que não seja clichê, mas características, eu acho que se cabe mais. Todas as características estariam presentes nos filmes de bruxaria ao longo, né, de todas essas décadas, né? A associação da nudez e do sexo à bruxaria, a questão do fanatismo religioso, a vilanização das mulheres nesses filmes, até aparecer a Bruxas de Eastwick quebrando essa questão da vilanização das mulheres como bruxas. Então, essa vai ser a transição mais importante nas narrativas sobre bruxas. Vai passar da figura satânica, que merece ser punida, que eram as antigas vilãs desses filmes, e elas foram para protagonistas complexas, como mulheres incompreendidas e geralmente mulheres fortes. Então, esses filmes, a partir dos anos 80, eles vão começar a questionar: será que as bruxas são realmente vilãs? Será que elas realmente estavam associadas ao demônio e só faziam o que ele mandava? Não, talvez elas fossem apenas mulheres que não se adequavam a um padrão, que não queriam se encaixar nele ou não conseguiam, né, se encaixar nele por ser impossível você viver saudável, né, e se encaixando nesses padrões, e começaram a ser representadas como personagens de complexidade, personagens fortes. Então, esse finalzinho dos anos 80, com esse filme, vai trazer essa transformação grandiosa nas narrativas sobre bruxas, que só vai continuar nos anos 90. E os anos 90 vão trazer, então, uma variedade de abordagens. Então, a gente não vai ter apenas essas duas, bruxas como vilãs ou bruxas como as mocinhas. A gente vai ter todo tipo de representação de bruxa. Compreensão das Bruxas, que vai ser um filme voltado para o público mais infanto-juvenil, mas que ainda assim vai ser bem assustador em alguns momentos. Abracadabra, que é outro filme também voltado para o público infanto-juvenil. Da Magia e Sedução, que é romance, comédia, também não é um filme de terror, mas todas essas bruxas aí não tem uma nada em comum com a outra, né? E também no finalzinho dos anos 90 a gente vai ter a Bruxa de Blair, que mesmo nunca aparecendo no filme, vai se tornar uma das vilãs mais assustadoras de filme de terror que eu já vi. Eu fui ver esse filme, assim, bem depois que foi lançado, né? Porque em 96 que o filme foi lançado, eu tinha 3 anos de idade. Então eu não vi na época, né? Eu fui ver, acho que eu já era nascida, mas eu tinha só 3 anos e os meus Eu pais não não era iam me nem deixar ver nascido. esse filme com essa idade, até porque eu não entendia nada. Eu vi, acho que faz uns 2 anos atrás. Eu pensei assim, eu não tô mais no hype desse filme, não me engana mais que isso aí é de verdade, então eu não vou sentir medo que nem as pessoas na época sentiram. Eu tava muito enganada, porque eu fiquei com muito medo assistindo esse filme. Cara, é muito assustador. É meio que me agonia aquela coisa de eles estarem no escuro, no meio do mato, toda hora. Eu morro de medo de escuro. E aí começa a vir aqueles barulhinhos de noite, as barracas deles balançando. Nossa senhora, eu não vi a hora desse filme acabar pra não ter mais que passar por aquilo. Eu achei que ainda continua um filme muito assustador. Eu gosto bastante quando você não vê o vilão no filme. Porque quando você vê o visual dele, nunca é tão assustador quanto Sim. você cria na, na, Esse na é um sua filme que cabeça, né? ele Então, eu consegue gosto usar bastante muito disso, de bem não esse ver o vilão. conceito de não ver o vilão. Tem filmes que eles tentam fazer que às vezes não funciona, mas eu acho que esse funciona muito bem, porque eles criam uma atmosfera. Nossa, Sim. é muito assustador esse filme. Então, a gente vai ter nos anos 90 aí essa variedade de abordagens em todo tipo de gênero de filme. A gente vai ter filme infanto-juvenil, vai ter romance e vai ter o terror abordando a questão das bruxas. Então, agora é permitido a esses filmes, essas narrativas, que elas sejam variadas, que elas mostrem bruxas que são boas, bruxas que são más, e por aí afora, né? Bruxas que não são nem boas nem más, que são apenas
pessoas comuns, né? Então, a gente vai ter essa permissão a ser variado. Que a partir do momento em que as bruxas de Eastwick, lá em 87, é feito, quebra essa barreira de bruxas como vilãs e a gente começa a poder fazer filmes de todo tipo de gênero diferente, né? De abordagens diferentes. Nos anos 2000, a temática das bruxas ela vai seguir meio fraquinha, mas ela vai começar a retomar força e vai ter algumas contribuições que são bastante importantes. E aí a gente tem A Bruxa, do Robert Eggers, que vai ser o filme acho que vai dar uma ressuscitada nesse subgênero das bruxas, porque vai ser bem sucedido, né? Ele vai fazer o sucesso. E aí ele vai aumentar o interesse das pessoas nesse subgênero. Como tu já falou, a gente vai ter o Mundo Sombrio de Sabrina na Netflix, então uma série num canal de streaming bastante famoso, uma série que ficou bastante popular, então a gente vê que as pessoas ainda têm interesse em assistir coisas sobre bruxas. E mais recentemente, esse ano saiu, né, o Maria e João, que é a versão mais recente sobre a história do João e Maria, que tem uma bruxa. Eu ainda não cheguei a assistir, estou interessada, porque eu já vi um filme do diretor que era legal, eu não acho isso tudo que todo mundo fala, né? Que é aquele The Black Coat Doctors, com a Emma Roberts e com a menina da Sabrina, inclusive. É um filme bom, eu achei ele bom, mas eu não achei ele genial. Então, eu não sou tão puxa-saco assim do diretor. Apesar de achar interessante, porque ele é filho do Anthony Perkins, que é o ator que fazia o Norman Bates do Psicose. Então ele meio que seguiu o caminho do pai dele no terror, assim. Eu acho interessante, mas eu ainda não cheguei a ver esse Maria e João. Eu vi que as críticas foram mais ou menos, assim, alguns gostaram, outros não gostaram. Então, eu ainda não, sei lá, não me deu aquela vontade de ver assim, mas eu vou ver. Para fechar, né, essa reflexão sobre as bruxas dentro da história do cinema, é aquilo que eu já tinha falado um pouquinho no começo, quando estava falando sobre a questão histórica ainda. É que, diferente de outros vilões do cinema, as bruxas são reais, entre aspas. São pessoas que realmente existiram, pessoas comuns, geralmente mulheres comuns que foram transformadas em monstros por puro preconceito e pelo fanatismo religioso. E o peso da realidade sempre vai dar um interesse a mais, né? Então a gente pode ter filme de lobisomem, mas a gente sabe que lobisomem não existiu de verdade, né? Eu espero. Então, vampiro também. Vampiros têm apelo. Eu espero que não. Vampiros também. Apesar de que eu acho que a história dos vampiros meio que se mescla um pouco com a realidade, porque a gente tinha pessoas também suspeitas de vampirismo de verdade, né? Então acho que. O rei do vampiro, que é o Vlad, o Drácula, tem a história ligada ao Vlad Tepes, né? Mas Então, como eu posso dizer, eles são de certa forma, eles são um reais. pouco mais fantasiosas, talvez, e as bruxas, elas são pessoas, elas se mantêm humanos ainda, né? Então, tem muita gente que segue religiões pagãs, que segue a Wicca, que pratica ainda alguns rituais. Então, a gente tem uma coisa da ficção se mesclar com a realidade e isso ter ainda um apelo para o público, né? Então, é sempre bom a gente manter isso em foco, que essas produções questionem a vilanização das mulheres, que elas tragam essa questão do machismo e da misoginia, que ainda é presente, porque a gente ainda vê que isso acontece, né? Mulher sendo linchada, acusada de bruxaria, não muito para trás, né? Teve alguns anos, acho que foi uns 5, 6 anos atrás que aconteceu isso. Então, que a gente ainda tem coisas para discutir sobre a temática das bruxas e isso sempre vai ter um apelo para o público, né? E aí só aí você tem ainda hoje a gente, não é hoje, né, mas com Harry Potter a gente não tem como esquecer, né? Você já tem uma outra visão da questão da bruxaria e tal, né? Então é um cenário que tá sempre se renovando e as pessoas sempre vão ter interesse, né? Porque tem uma ligação histórica, mas também é uma questão muito que Ele a se gente transforma, observando né? não Ele aborda entende, as né? coisas de maneiras Obviamente, diferentes. Então, eu trouxe três.
dois dos filmes que eu trouxe já foram citados aqui. Então, começar pelo controverso, né? A Bruxa, de 2015. Muita gente amou, muita gente odiou, né? Eu gosto. Mas eu particularmente adoro esse filme. Gosto dele não ter. Ele não tem aquela coisa. Ai, gente, como é que. Aquela coisa frenética, né? Ele tem aquela coisa calma, tranquila. Mas ele vai te dando um medo. Ele vai te criando um medo, assim, que no final você fala, meu Deus, acaba esse filme de uma vez que eu não aguento mais. Essa atmosfera que ele cria. Então é um filme que não tinha como não trazer ele pra indicar, porque se não assistiu, assista. Esse Se filme me você fez ter assistiu medo e de não bode. gostou, assiste de novo, porque você tá errado. Brincadeira, mas. Sim. É um filme que ele. Você tem que. É aquilo que a gente sempre fala, você tem que assistir ele com a cabeça aberta, com a mente aberta, né? Você querer ver algo diferente. Porque ele não tem aquele. Não é aquela coisa frenética, não é aquela coisa. Né? Ele é um filme bem calmo, você tem que ter paciência, as coisas vão acontecendo devagar. Nada aparece gritando na tela, sabe? É um filme legal. A segunda indicação que eu trouxe é a Convenção das Bruxas, lá de 1990. Por que eu coloquei esse filme aqui? Eu gosto do visual das bruxas. E hoje eu assisti esse filme esse ano, acho, no comecinho do ano. Ele ainda dá muito medo, aquele visual das bruxas. A bruxa lá, que é aquela principal lá. Nossa, ela dá muito Esse medo filme. quando ela começa a arrancar aquela pele e tal, e vira, se transforma na bruxa. Gente, dá muito medo. Como é que. Dá pra ver que é um efeito prático. Se fosse. Durante essa pesquisa, E aí, eu por não último. sabia, mas eu fui descobrir que esse filme Não ele pode tem falar, uma desculpa. polêmica com o autor do livro. Pois é, eu também não sabia, mas é que o Roald Dahl, Sério? que é o autor, Não ele sabia. detestou tanto o final do filme que ele chegou a processar a equipe que realizou o filme. Sim, tipo, ele odiou Sério? demais, assim, porque no livro, Nossa. no final do filme, se não me engano, quando o menino tá transformado em ratinho, aparece uma bruxa que fica boa e ela vai lá e transforma ele em menino de novo e o filme acaba com todo mundo feliz, né? No livro, não acontece, ele continua transformado em rato e o Sim, final ele é um pouco triste, sim. né? E era intencional, né? E combinava com a história toda. E aí o autor, ele simplesmente odiou o filme por ter tirado esse final e processou geral. E aí esse filme tem, eu não sabia que tinha isso, né? Será que o remake, porque tá planejando um remake já faz um tempo, vão manter o final do filme ou o final do livro? Hum. Ah, Eu acho eu que o não autor tem que estar sei. preparado, É né? Que que quando você ele assistir um filme é aceita que diferente de façam um você ler filme um do livro livro, dele, né? que vão mudar algumas coisas. Sim, sim, não tem como colocar tudo na íntegra, né? Então. É, eu também acho. E não adianta fazer um filme igual ao livro, porque aí você já leu o livro, né? Só uma Então. curiosidade mesmo. Mas enfim. Aí, Pode ser. é que são pessoas que acho que elas não estão muito preparadas, assim, para as mudanças. E aí, por último, eu trouxe uma série que se chama Luna Nera. Ela é desse ano mesmo, tá na Netflix. Eu confesso que quando eu vi ela, eu não dava nada por ela, assim. Primeiro vi, nada a ver. É uma série italiana. E aí, quando a gente falou em fazer a temática, eu falei, vou assistir essa série aí, porque Eu vai não que é cheguei a legal. E aí, ver ainda. gente, a série é muito boa. É muito boa. Tipo, ela é. O final dela, eu confesso que me deixou um pouco assim, sem entender muito bem. Aí depois eu entendi e gostei. O final é legal dela. Não é um final, ó, que maravilha, mas é legal, um final bem legal. Mas eu gostei muito nessa série porque você vê as bruxas, elas são mostradas como mulheres comuns, né? Elas são mulheres normais. E os poderes delas não estão ligados a nenhuma força maligna, nenhuma força demoníaca, nada. Eles são ligados simplesmente à natureza, né? Então, isso é muito legal, porque é isso, sabe? São mulheres que ela. Eu acho que ele vai, de certa forma, essa série, ela vai lá naquela bruxa, né, da história, que eram mulheres parteiras, eram mulheres que mexiam com ervas. E essas bruxas de Luna Nera, elas são mulheres que têm a força dela, a magia delas ligadas à natureza, né? E também não são aquelas bruxas que têm poder, sabe? Aquele tipo de filme que a bruxa faz o que ela quiser, quando ela quiser, porque ela quer. Não, elas têm limitações, né?
E isso é bem legal. Então é isso. Minhas 3 indicações são A Bruxa, Convenção das Bruxas e Luna Nera. Essa série vale muito a pena assistir, porque Eu não vi ainda. o Eu vi o final dela trailer é algum tempo surpreendente. atrás. Eu acho que eu acabei me esquecendo. É. Só quando a gente voltou para esse podcast aqui é que eu me lembrei que eu não tinha visto ainda. Agora eu vou ver. Então, as minhas 3 dicas são 3 filmes. Então, eu não trouxe nenhuma série, nenhum outro tipo de produção, nenhum livro. O primeiro filme é A Autópsia, de 2017, do André Ovredal. Não sei se é assim que fala o nome dele, porque é um nome europeu com aquelas letrinhas de cirílico que eu não sei ler. Mas eu vou chamar de André Ovredal mesmo, que é um diretor bem interessante. Ele dirigiu, além desse Autópsia, Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, que é outro filme que eu gosto bastante. E a Autópsia, ele vai trazer uma abordagem diferente para a história de bruxa, né? Eu sei que tu já viu esse filme, porque a gente conversou algum tempo atrás sobre ele. E a gente vai ter o quê? Uma bruxa, né, no filme que nunca vai aparecer de fato viva, né? Porque a história é de um pai e um filho que trabalham numa funerária. Eles recebem um corpo para realizar uma autópsia, que não tem nome. Aí eles chamam a moça de Jane Doe, que é tipo fulano de tal em inglês, né? E esse corpo que eles recebem para fazer uma autópsia, Eu gosto. na verdade, é de uma bruxa. Então, aos pouquinhos, conforme eles vão fazendo a autópsia, eles vão descobrindo algumas coisas estranhas no corpo, inscrições dentro da pele, ferimentos nos órgãos internos sem ter nenhuma perfuração na parte exterior do corpo. E ele é um filme que eu acho ele bastante atmosférico. Ele vai criando aquele medo, aquela estranheza, assim, bem aos pouquinhos. O lugar onde eles estão já é um lugar, né, por si só meio assustador, né, que é uma casa funerária ali. Então, eu gosto bastante desse filme. Eu reassisti ele esse ano. Sim. E eu continuo gostando. É um filme com um elenco legal. E é um filme, assim, redondinho, né? É um filme de terror que ele não ousa tanto em técnica diferente, mas ele assusta pelo básico mesmo. Ele cria situações que são muito assustadoras. A cena do sininho lá, que eles estão no escrito. Meu Deus! Aquilo, cara, me arrepio na hora. Nossa Senhora. Eu confesso que esse filme, ele me traz alguns sentimentos, assim. Eu gosto muito dele na primeira parte. Eu acho que ele é um filme incrível. Na segunda parte eu não gosto muito dele, mas porque ele traz alguns jumpscare, né? Mas essa parte do sininho, a vontade de jogar o notebook longe e sair correndo foi gigante, assim, porque dá muito susto. E ele faz negócio, eu acho isso legal, porque ele mostra aquele sino lá no começo e tal, assim, Nossa, cara, se eu fosse esse personagem naquela hora, eu falava assim, acabou, né? já era, me leva de uma vez. É tela azul, acabou, fim do filme. Porque, não, ele é, né, mas, gente, aquele corpo te dá medo, ele não faz nada. Você olha pra ele e fala, meu Deus do céu. Eu acho esse filme interessante pela ele abordagem, assim, é diferente. Nossa, dá muito medo. A cena do sininho. Já morreu por dentro, se você não fica com medo dessa cena. Sininho, quem não fica com medo. Eu concordo contigo que ele, né, da metade lá pro final, ele fica meio perdidinho, assim. E eu também não. Eu acho que ele podia ter ido por outros caminhos, mas no geral, eu acho que ele é um filme redondinho. É um filme competente. Sim. O segundo filme que eu trouxe é do mesmo ano, de 2017, e é The Love Witch, dirigido pela Anne Biller. É um filme que ele tenta imitar e resgatar a estética 60, 70, ali nos anos 60 e 70. E tem uma protagonista que é uma mulher muito linda. Me desculpe aí a objetificação da atriz, mas é que ela é muito linda, cara. Eu fui ver esse filme porque ela era muito linda. E eu gostei também da questão deles tentarem fazer uma imitação de filmes antigos e fica muito, 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 muito bem feito, porque tu assiste o filme e tu não acredita que ele foi feito em 2017. Ele parece realmente um filme feito na época. Por todas as técnicas que a Anne Biller vai usar. E ele vai ser aquele tipo de filme indie feito, tipo assim, por uma pessoa só. A Anne Biller dirige, roteiriza, acho que ela é diretora de fotografia, ela faz a trilha sonora, ela praticamente fez o filme sozinha. Ela só não foi atriz, né? O resto, Ele não é bem um filme de terror. Só não atuou.
Era porque não dava pra fazer tudo ao mesmo E não tempo. foi porque ela não quis. Então eu ia ter que ficar pulando da câmera pra trás da câmera, na frente da câmera, pra trás da câmera, e daí não ia dar certo. É um filme que ele não é um filme de terror exatamente. Ele tem alguns elementos de terror, sim, mas é um filme que eu acho que ele é mais drama. Mas ele traz muitas coisas interessantes. Por ser uma mulher dirigindo, a gente vai ter pela primeira vez essa questão do olhar feminino em cima da figura da bruxa. E a gente vai ter algumas discussões sobre relacionamentos, sobre o que se espera de uma mulher dentro de relacionamentos românticos. E é um filme que ele é bem devagar, assim, mas ele traz reflexões. É um filme para tu Nossa. assistir e ficar pensando nele depois. Ele é um filme desconhecido por aqui, porque ele nunca chegou a sair oficialmente no Brasil, mas dá pra achar ele pra baixar por torrent e pra assistir em alguns sites por aí. Eu não sei se ele tá disponível em algum streaming, não cheguei a pesquisar. Talvez até esteja, mas eu acho que é uma procuradinha, ele não é muito difícil de achar, não. Saído pra cá, por ser recente, relativamente recente, ele é facinho de achar. É um filme que demanda um pouquinho de paciência, porque como eu falei, ele não é um terrorzão, então tu não vai ter morte, mas é um filme que, pela história dele, ele é interessante, e pela estética, que a Anne Biller consegue recriar muito perfeitamente, ele vale a pena dar essa conferida. O terceiro filme é um filme do ano passado, de 2019, e tá na Netflix. É um filme original da Netflix, espanhol, dirigido pelo Denis Rovira. E é um dos raros exemplos que eu trago de filmes originais da Netflix de terror que são bons, porque geralmente filme original da Netflix eles são muito fraquinhos. Esse filme se chama A Influência e ele é baseado num conto de um autor norte-americano chamado Ramsey Campbell, que é um autor que eu tenho muito interesse em ler, mas ele nunca foi publicado no Brasil. Se foi publicado, foi tipo muito esparsamente, assim, há uns 1000 anos atrás. E ele é um autor que tem umas ideias muito bacanas. E esse filme, ele traz uma abordagem diferente para a história de bruxaria. E ele é bem tenso e bem assustador. Ele tem umas imagens muito assustadoras. Já viu? Olha, eu. Eu assisti esse Por filme. que ficou com medo? Me arrependi profundamente. Esse filme é macabro. Ele é bom, mas eu me arrependi porque muito medo. Eu assisti esse filme pra você ter noção de quanto medo eu senti. Eu assisti ele em 2 partes. Eu tive que assistir um pedaço um dia. Eu falei, meu Deus, não aguento mais, parei. E assisti no outro dia, porque já tava escurecendo. E eu falei, não. Nossa, eu assisti assim sem nenhuma expectativa. Eu só assisti esse filme porque eu vi no trailer que era baseado num conto do Ramsey Campbell. Aí eu pensei, interessante. Tem poucos filmes que adaptam histórias dele. E eu percebi também, fazendo uma pesquisa para esse podcast, que a maior parte dos filmes que adaptam contos dele são espanhóis, que nem esse. E eu fiquei curiosa em saber por que a Espanha tem tanto interesse cinematográfico nas histórias do Ramsey Campbell e os Estados Unidos não tem. Não, mas... Porque eu não consigo imaginar muitas produções norte-americanas. Ele é um filme, aquele tipo de filme, que ele tem uma atmosfera muito macabra. Ele é todo assim, a fotografia, a luz vermelha, aí, tipo, aquele clima meio opressivo, assim, toda aquela história perturbadora das crianças, nossa. Nossa, sim. Ai, a história das crianças, pra mim, é uma história sobre trauma, né? Então. Que deixa assim sem ar. É um filme. Que, assim, se você não é acostumado a assistir filme de terror, não veja sem companhia, não veja de noite, porque tu vai ficar assustado. É um filme bem dirigido. Bem dirigido. E é um bom filme. Eu também acho. Eu acho que ele tem uma pegada muito parecida com A Bruxa. Ele não é um filme que vai agradar todo mundo. Porque ele não é um filme que vai acontecer aquela coisa tão frenética, assim. É um filme que vai sendo construído. Ele vai te cozinhando, assim, lentamente. A história básica dele, assim, porque é meio complicado de falar, mas pra quem tá ouvindo tem uma noçãozinha. É uma moça que ela volta pra casa onde ela vivia com a irmã e a mãe que tá doente pra cuidar da mãe dela. Então ela vai com o marido e a filha pra casa, onde a mãe dela tá vivendo em coma. E a partir do momento em que ela chega na casa, ela percebe que mesmo desacordada, mesmo em coma, a mãe, com quem ela e a irmã tinham vários problemas na infância, continua exercendo essa tal influência, né, que é o título do filme, sobre a filha dela.
Então, algumas coisas vão sendo jogadas aos pouquinhos, assim, pra gente perceber de que maneira que a menina se liga à avó e que influência que é essa que a avó tá exercendo sobre a neta e sobre a casa e sobre todas as pessoas que vivem ali também no geral. Ele é um filme bem obscuro, mas que eu gosto muito dele. Eu assisti de novo e continuo gostando, sabe? Eu tenho essa impressão que parece Não que se eu assisto assistiria o de filme uma novo. vez e eu me impressionei, é porque eu não sabia o que acontecia. Então eu tenho que assistir mais uma vez, sabendo o que acontece, para ver se ainda continua sendo impactante. E continua. Esse filme continua sendo bem pesadinho. E é um filme com uma história bem, É, bem interessante por si só também. eu Mesmo que prefiro não fosse manter nada minha sanidade sobrenatural, não mental. tivesse nada demoníaco, a história ainda ia ser muito boa. Não, sim, sim. Você tratando só a questão dos traumas, né? Na casa e tal, Enfim, né? Esse filme tá na já seria Netflix, um filme muito dublado e legal também. legendado no Mas, original espanhol, né? Então, para quem gosta de ver dublado, também tá disponível com dublagem. E é um filme que é genuinamente bom, que a Netflix tem no catálogo dela e que é pouco falado também. sim, acho que por É, ser um filme fora é um filme bem discreto, daquele assim, não círculo vejo muita gente comentando norte-americano sobre. e tal, ele não é tão lembrado. Então é isso, É isso. pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio, que ficou de novo um pouquinho mais longo do que a gente tinha ideia de que poderia ficar, mas como é um tema bem extenso, não tinha como ficar mais curto. Qualquer dica, qualquer crítica, qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer sugestão de episódio que vocês queiram que a gente grave, podem mandar para a gente nas nossas redes sociais, no Instagram. A gente tem um e-mail, sempre vai estar na descrição do episódio, em todas as plataformas que vocês escutarem, no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, em outras plataformas, no YouTube também a gente coloca os nossos episódios, sempre vão estar lá as nossas referências e os nossos contatos. Então, qualquer coisa que vocês queiram falar com a gente, é só mandar uma mensagem por esses canais. Espero que tenham aproveitado, que tenham se divertido e que tenham aprendido coisas novas. E é isso aí, até a próxima!